Que coisa linda, hein? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que a gente possa permanecer como comunidade de fé, experimentando essa edificação mútua, linda. Irmão Aldo, Alexandre, todos os músicos, todos os coristas, que Deus siga os abençoando, os enchendo de inspiração do Espírito, para poder nos abençoar como igreja, como comunidade de fé, a nutrirmos a nossa fé, através de cada cântico que foi entoado e de muitos outros que virão, irmão Aldo. Você sabe que o irmão Aldo, teve o Natal, a gente renovou para Páscoa. Chegou a Páscoa. Vamos renovar agora para o Natal. Alguma coisa antes a gente inventa, irmão Aldo, hein? Que Deus te abençoe, meu irmão querido. Muito contente, muito feliz, viu? Queridos, nesse domingo de Páscoa, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Quero ler João, capítulo 20, com os irmãos e com as irmãs. E permaneçamos aquecidos, com o coração preparado, que daqui a pouco tem a cantata das crianças. Hoje o domingo está lindíssimo. João capítulo 20, a gente lê a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 1, adiante. Diz assim: no primeiro dia da semana, no domingo, bem cedo, estando ainda em escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Adiante, a partir do verso 3, a gente vai ouvir que Pedro e João vão até o sepulcro, mas eu queria que você pulasse para o verso 11, porque o texto, o evangelista, ele volta para Maria, e ele diz: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhe o que ele lhe dissera. Quero te convidar a abaixar sua cabeça mais uma vez, a fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Pai, nesse domingo em que a gente recorda, rememora a tua ressurreição, juntos aqui como comunidade de fé, como igreja tua, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, nos ilumine para compreendermos o teu evangelho. Que teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, nossas mentes, nosso coração, nossa alma, para que a semente do evangelho possa brotar em nós, para que a esperança da ressurreição faça sentido em nós, e que a gente possa experimentar da iluminação que o Senhor faz a tua igreja para discernir a tua palavra. É o que eu peço por todos nós em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que história fascinante, que história lindíssima, interessante, instigante,
que o evangelista João, o apóstolo João, ele escreve aqui. Essa história desse jeito só está escrita no Evangelho de João. A história em que Maria Madalena, Maria de Magdala, ela se aproxima de um sepulcro vazio, e ela obviamente vai contar ali para o Simão Pedro, para o discípulo amado, que era o próprio João que está escrevendo, mas depois ela permanece ali chorando, angustiada, porque o sepulcro está vazio, como aquele ali, ó. Ela chegou lá e não encontrou Jesus. Ela até uma hora, né, ela acha que Jesus é um jardineiro, e ela dialoga com Jesus, não sabendo o que é o mestre. E ela fala assim: onde que ele está? Para onde você levou ele? Me avisa, me diga que eu vou lá resolver isso. Eu tenho que encontrar o corpo do meu Senhor. Essa Maria Madalena, certamente atravessada por todas as histórias que ela construiu e elaborou com Jesus de Nazaré. Essa Maria de Madalena que encontrou sentido na vida, que encontrou salvação, que encontrou amor, que encontrou alguém que a chamava pelo seu nome, alguém que verdadeiramente a amava. Essa Maria Madalena, ela vai ao sepulcro onde esse mestre tão amado dela deveria estar, e ela não encontra o corpo de Jesus de Nazaré ali, e isso a faz chorar, a faz lamentar, e ela fica nessa crise interessantíssima que depois é sanada quando Jesus chama ela por seu nome, Maria. Aí ela descobre que o mestre está ali. Essa história é uma história que nos ensina algo muito importante, que às vezes a gente, pela ingenuidade, a gente acha que as coisas acontecem rápidas, de um jeito instantâneo, como se Jesus tivesse ressuscitado e todos os discípulos ali instantaneamente tivessem ficado felizes e seguido a vida. Só que não é assim que o relato dos evangelhos nos mostra. A fé no ressuscitado, ela não surge espontaneamente. A fé naquele que ressuscitou, ela não aparece de uma maneira instantânea. Esse é um processo que acontece com Maria Madalena, mas certamente com todos os discípulos, apóstolos e nós. Existe um espaço nessa ressurreição para dúvidas, para incertezas, para o choro, para o lamento. É isso que Maria Madalena experimenta num primeiro momento, nesse dia de manhã, mas ainda era noite. A luz ainda não brilhou dentro de Maria de uma maneira intensa e plena. E todos nós aqui, meu irmão e minha irmã, precisamos entender que, como discípulos de Jesus de Nazaré, esse mesmo percurso espiritual que Maria Madalena faz, enfrentando o choro, o lamento, as dúvidas, as incertezas a respeito do seu mestre, todos nós aqui precisamos passar por este lugar, atravessar essa jornada, lidar com essas questões. É óbvio, gente, que não basta simplesmente dizer para vocês: Jesus ressuscitou, oba, que estamos alegres. A nossa experiência espiritual não funciona assim. Para a gente desfrutar profundamente, verdadeiramente, e nos alegrarmos num domingo como hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, é preciso passar por um caminho. E esse caminho envolve, sim, dúvidas, incertezas, lamento e choro. Óbvio que esse caminho envolve um amar o nosso mestre, um desejar o nosso mestre, um querer o nosso mestre, como Maria Madalena quis. Um desejo, um anseio pelo corpo daquele que era o seu Rabone, seu Senhor, seu mestre.
Portanto, nós todos precisamos buscar Jesus. Precisamos buscar o nosso Mestre. Agora, essa busca não pode ser uma busca que a gente faz no mundo dos mortos. A gente não busca Jesus para encontrar o corpo dele no sepulcro. A gente não busca Jesus para encontrar o corpo de Jesus envolto, aqueles panos. A gente não busca Jesus e não deve buscar Jesus onde há o lugar da morte. O nosso Senhor, o nosso Mestre, Jesus de Nazaré, deve ser buscado onde há vida. Jesus deve ser buscado naquele lugar em que a gente é capaz de ouvir a voz dele dizendo para nós: Maria, André, Francisca, Odete, André, Aldo. O lugar onde há vida pulsando é o lugar onde nós devemos encontrar o Jesus ressurreto. Não em uma tumba em que a gente espera e anseia encontrar um corpo. Porque o Verbo que se fez carne, ressuscitou e vivo está. Meu convite para você nessa noite: não busque Jesus no mundo dos mortos. Em outras palavras, eu estou dizendo para você não buscar Jesus no mundo de uma religião morta, gente. Jesus não pode ser buscado no lugar em que a gente endeusa, em que a gente reverencia a letra. Jesus deve ser buscado no lugar onde pulsa vida. Jesus não pode ser buscado no lugar onde impera o dogma. Jesus tem que ser buscado no lugar onde sopra o Espírito. É nesse lugar que nós devemos buscar Jesus. Um lugar onde se vive com o Espírito do Jesus ressurreto. Um lugar onde a gente ama, onde a gente tem fé e o coração está aquecido em esperança. Esse é o lugar que nós devemos encontrar Jesus de Nazaré. A gente sabe que Jesus, na sexta-feira da paixão, ele foi crucificado injustamente. Ele foi alvo de uma artimanha de sacerdotes dessa religião morta, do Império Romano também envolvido nisso, de um povo facilmente manipulável. Por algumas moedas gritou Barrabás e disse para o Jesus de Nazaré: crucifica-o, crucifica-o. O justo no lugar dos injustos. Aquele que não tinha pecado junto daqueles que tinham pecado. Aquele que é o príncipe da paz no lugar do maldito, que é o que significava a cruz, o lugar de maldição. Nessa cruz, nesse lugar dos injustiçados, muitos de nós que estamos peregrinando pela vida, carregando a nossa cruz, nós sofremos e padecemos também muitas situações de injustiça. Todos nós aqui ao longo da jornada, carregando a nossa própria cruz, não a cruz de Jesus, a gente padece injustiças nessa vida. A gente sofre as angústias da existência com peso de cruz. A gente sangra muitas vezes na caminhada, na jornada da vida. Nós todos aqui devemos talvez conhecer muitos crucificados desse mundo. Gente padecendo. Gente que devia ter esperança, está no lugar da morte. Talvez você esteja enfrentando o gosto da morte na tua vida nesse momento. Uma enfermidade que você não sabe explicar por que você está padecendo. Um problema gravíssimo que você está sendo injustiçado. Uma dor profunda de algo que você não cometeu, mas que te ocorre, te atinge, e você caminha dia após dia, mês após mês, ano após ano, crucificado, crucificada, padecendo dor, aflição. Agora, onde que a gente busca
o Jesus ressurreto quando a gente que está doendo, quando a dor é na nossa carne. A gente busca Ele quando a gente tem espaço no nosso coração para esperança. A gente busca o Senhor quando a gente abre o nosso coração para uma alegria que a gente não sabe de onde vem. A gente busca o Senhor quando todo o cenário de desesperança se instala e a gente persiste e insiste em ter esperança apesar de tudo. Diz Salmo 35 que o choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, meu irmão e minha irmã. Você quer encontrar o Jesus ressurreto? Talvez você seja capaz de encontrar Jesus ressurreto na hora que você se identificar com esse que está padecendo nesse momento. E abrir o teu coração e os teus olhos ficarem atentos para você olhar para o lugar certo. E o lugar certo é o lugar da esperança, é o lugar da fé, não é o lugar, sabe, de uma vida absolutamente derrotada, incapaz pela morte, em que a gente se rende, a gente se entrega para sobreviver. A vida abundante que nós temos em Jesus, nesse ressurreto, não é para a gente sobreviver, é para a gente viver ela e viver em abundância. Que nessa noite, meu irmão, você possa não olhar para uma religião que quer te matar, que quer te manter crucificado, que quer te manter sofrendo, que quer te manter angustiado, que quer te manter com medo, que quer te manter oprimido. Mas que você possa perceber que a religião verdadeira é uma religião que tem cura e tem poder para te libertar, para te sarar, para te tirar daquela sexta-feira e esperançar sabendo que o domingo vai chegar. O domingo vai chegar, meu irmão. Se você tiver olhos para ver, você vai encontrar Jesus ressuscitado. Ah, mas eu estou sofrendo uma doença. Meu casamento se destruiu, pastor. Eu fui traído, eu fui traída. Eu enfrento dores terríveis na existência, pastor. Irmão, irmã, Jesus vive. Jesus vivo está. Deixe o seu coração se encher da esperança, da fé. Olhe para o lugar certo, que você pode ter certeza que a alegria virá pela manhã. Busque onde há vida, porque há vida para cada um de nós. É isso que toda religião séria deveria anunciar. Não morte, mas vida, e vida em abundância. Não olhe também, meu irmão, não fique olhando, procurando Jesus, sabe, em uma fé estagnada, uma fé rotineira, uma fé em que tudo acontece tudo igualzinho, um marasmo, uma fé mecânica. Não ache que você vai encontrar o ressurreto num negocinho desse. Jesus, Ele se deixa, Ele se permite, Ele permite que nós sejamos seduzidos pelo projeto maravilhoso que Ele tem para nós. O projeto do reino de Deus. Jesus, Ele fez justiça aos crucificados desse mundo, quando Deus o Pai ressuscitou aquele que não deveria estar lá. E o fez renascer, o fez ressurgir da morte, vencer a morte de maneira definitiva. Jesus, meu irmão e minha irmã, é novidade de vida, é novidade de vida. Nós, enquanto discípulos de Jesus de Nazaré, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus, ela não envolve somente estarmos aqui numa reunião como essa, cantando, adorando, inclusive com cânticos maravilhosos como esses. Envolve a gente sair por esse mundo e fazer com que o reino de Deus apareça. E o reino de Deus, ele só vai aparecer quando nós tivermos coragem de, assim como o Pai fez justiça com Jesus crucificado e o ressuscitou, quando nós tivermos coragem
de olharmos para as injustiças dessa terra e fazermos alguma coisa também. Tem um autor muito especial no meu coração que ele diz o seguinte, que enquanto as dores do mundo persistem, as chagas de Cristo estão abertas sangrando. Nós somos o corpo vivo de Jesus de Nazaré, meu irmão e minha irmã. Nós somos aqueles que são os portadores das sementes do reino de Deus. Um domingo de Páscoa como esse, em que a gente celebra o ressuscitado, tem que fazer com que a gente se lembre que a nossa fé precisa ser uma fé viva, potente. A igreja que adora e cultua o ressurreto, tem Ele como mestre, precisa fazer jus a esse segmento de Jesus e promover vida no mundo. Vida no mundo, porque eu não sei se você sabe, mas tem gente que dependendo do lugar onde nasce, a vida dessa pessoa acabou, gente. Ela não vai ter saúde, talvez ela vá morrer de diarreia. Ela não vai ter educação, ela não vai saber ler e escrever, ela não vai ter acesso a nada, ela não vai ter cultura. Essa é a realidade do nosso mundo, essa é a realidade dos nossos tempos, e isso acontece do nosso lado, gente. Nós estamos adorando e cultuando aquele que vivo está, amém? Aquele que vivo está. Como que nós que cultuamos um Deus que ressuscita o crucificado e a gente vê um monte de gente nascendo crucificada e não faz nada. A nossa fé não é uma fé estagnada e rotineira. A gente não vai encontrar Jesus aqui. A gente vai encontrar Jesus quando a gente tomar para nós a alegria de sermos portadores do reino. Eu quero te convidar a abrir em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 44 a 46. É uma das metáforas mais bonitas que eu acho que Jesus conta, uma das parábolas mais lindas que ele fala sobre o reino de Deus, na minha opinião. Ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Queria parar por aqui, tá bom. Olha o que Jesus está dizendo, que o reino de Deus, o reino dos céus, é como alguém que encontra um tesouro num campo que não é dele. O campo não é dele, mas ele sabe que tem um tesouro ali. O que ele faz? Ele pega tudo o que tem. Ele nem pergunta o preço, de quanto custa o campo. Ele vende tudo que tem para poder comprar o campo, para poder pegar o tesouro. De tão valoroso que ele é. O reino de Deus, ele tem que ser esse tesouro para a gente. E caminhar seguindo Jesus e sendo portador das sementes do reino de Deus no mundo, gente, é a maior alegria da nossa vida. É a maior aventura que a gente pode aventurar-se. É a coisa mais maravilhosa que pode acontecer, mais maravilhosa que a gente pode viver, que a gente pode sonhar, que a gente pode querer fazer da nossa vida. A gente fica pensando, puxa, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, eu quero viajar para tal lugar. Meu irmão, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Você vende tudo o que você tem para poder comprar e pegar e acessar aquele tesouro. Esse reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Senhor. Irmão, irmã, se alegre, busque Jesus onde há vida, porque há vida em você, para você, e mais, há vida para você doar. Você é um gerador de vida. Já imaginou isso, Dida? Natanael, a gente está caminhando, a gente está seguindo, a gente está indo, e ao longo da caminhada a nossa vida deve produzir mais vida. A nossa comunidade de fé deve produzir vida. Você, enquanto cidadão do reino, deve produzir vida. Olhe
para Jesus, porque Ele vive. Quando você olhar para Ele, certamente, a sua vida será uma vida de doação, de autodoação, para que outras pessoas possam viver. Você vai fazer da sua vida um lugar, sabe, de promoção da existência. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. É isso que faz com que a gente caminhe tendo Jesus ressurreto perto de nós. A gente também, às vezes as pessoas acham que vão encontrar Jesus se dividindo. E quantas denominações evangélicas a gente conhece, hein? Quantas igrejas, quantas categorias, que sopa de letrinha é a gente pensar a fé cristã. Eu quero te dizer nessa noite que você não vai encontrar Jesus se dividindo. Nós vamos encontrar Jesus quando nós nos entendermos e nos percebermos como povo de Deus. Povo que vive em comunidade. Nós somos o povo do Deus vivo, meu irmão e minha irmã. Mateus 18:20 diz assim: pois onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Jesus vivo. Lucas 24:32 fala a respeito dos discípulos de Emaús. Então perguntaram um ao outro, enquanto eles caminhavam com Jesus: não ardia o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Jesus faz arder o coração. Mateus 12:49-50 diz assim: estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha a potência do que significa esse ajuntamento. Quando nós viramos uns para os outros e falamos: meu irmão, minha irmã, feliz Páscoa, eu te amo, estamos juntos. Cantamos aquela música clássica, né? Somos corpo, né? E aqui bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Irmão, irmã, quando nós somos povo de Deus, a gente olha para o lugar onde a gente vê Jesus ressuscitado, Jesus vivo. É quando a gente caminha junto, é quando a gente verdadeiramente se ama. É ali que a gente encontra Jesus, porque há vida de Jesus em nós. A vida para você, a vida para você doar e a vida em nós. Irmão, irmã, Jesus vive. Jesus vive. Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio. Pare de procurar Jesus na sepultura. Comece a olhar para o lugar certo, porque Ele vivo está. Vamos viver a ressurreição dEle. Vamos experimentar Ele ressurreto. Vamos parar de procurar Jesus onde há morte e vamos olhar para a vida, porque onde há vida, aquele que é a fonte de toda a vida vive. Vive. Que a gente possa ter os nossos corações abertos para experimentar da presença agradável, doce, bonita, que faz o nosso coração arder, do nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Jesus de Nazaré. Amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Vou pedir já para as crianças virem se posicionando, os músicos. E nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa Páscoa, por essa vida do Senhor em nós. E eu quero te perguntar nessa noite de Páscoa: irmão, irmã, você está buscando Jesus onde? Será que você está procurando um corpo em um sepulcro? Será que você não está olhando para o lugar errado? Será que a sua vida não está tão rotineira, tão mecanizada, que você não está conseguindo mais enxergar e perceber Jesus? Será que você não está tendo a percepção, o discernimento de que a vida de Jesus está aqui, porque Ele está vivo no meio do povo dEle? Meu irmão, minha irmã, nessa Páscoa,
eu te convido a olhar para o ressurreto, deixar Ele adentrar o teu coração, te encher de vida, de esperança. Eu te convido a se colocar à disposição desse Senhor, para você também ser um promotor de vida nesse mundo. Às vezes a gente acha, mas eu não sou digno, mas eu não sou bom, mas eu não estou pronto. Irmão, irmã, isso é olhar para um lugar de morte. Nesse dia, nesse domingo da ressurreição, o convite é: procure Jesus onde há vida. E a vida vai pulsar, vai aparecer, e Jesus vai dizer o teu nome, na hora em que você se disponibilizar para poder promover a vida de Jesus no mundo. Encontrar a vida de Jesus na comunhão, e perceber que Jesus está muito mais perto e vivo do que você imagina. Que nessa noite você supere os teus medos, enxugue as tuas lágrimas, que você possa perceber o Espírito Santo te sarando, e que você consiga desfrutar desse que te chama pelo nome e vivo está. Pai, obrigado pela tua ressurreição, obrigado por esse dia em que a gente celebra a tua ressurreição, mas principalmente, obrigado porque amanhã o Senhor continuará vivo, e um dia, como foi cantado aqui, voltará, e nós, como teu povo, desfrutaremos em plenitude aquilo que a gente hoje desfruta em parte, mas que isso não nos paralise, que a gente permaneça seguindo, Pai, os passos daquele que vivo está, dia após dia, em nome de Jesus, amém, amém e amém.